Então eu fico muito feliz de estar aqui com vocês hoje e nós vamos ter um estudo maravilhoso que a Hashem possa nos abençoar no dia de hoje. E nós vamos tratar do seguinte tema: você é a menorá, nasceu para brilhar. E este tema eu extraí da Parashat Behaloterá, que é a porção da Torá desta semana, que está em Bamidbar, Números, livro de Números, capítulo 8, verso 1 até o capítulo 12, verso 6. E aí nós vamos começar a analisar a Torá e estudarmos esse tema: você é a menorá, nasceu para brilhar. Então, inicialmente, nós vamos fazer a leitura de Bamidbar, livro de Números, os primeiros versos, que são os versos justamente que abalizam e fundamentam a mensagem de hoje. Está escrito: Vaidaber Adonai el Moshe lemor, daber el Aharon ve amarta elav, behalotcha et hanerot el mul, penei hamenorá yairu shifat hanerot. Vayas ken Aharon el mul penei hamenorá re'elá neroteha kasher tzivá Adonai et Moshe. Veze maseh hamenorá miksha zahav ad yerecha ad pircha mikshahi kamar-e asher her'a Adonai et Moshe ken asa et hamenorá. Bem, estes são os 4 versos iniciais desta paraxá, e a tradução literal diz o seguinte: E disse Adonai a Moshe, dizendo: fale a Aharon e diga-lhe, quando você elevar ou acender, aí eu posso traduzir como elevar ou acender, as lâmpadas que estão na frente na menorá, iluminarão as 7 lâmpadas. E fez assim Aharon em frente à menorá, e elevou ou acendeu as lâmpadas, conforme ordenou Adonai a Moshe. E esta obra da menorá, de ouro, aí eu posso traduzir mikshá, pode ser batido ou martelado. Então, uma menorá de ouro batido ou martelado, desde a base até a flor, batido, martelado, e era conforme a aparição que mostrou Adonai a Moshe, e assim ele fez a menorá. Então, a paraxá começa falando da construção e da menorá. Geralmente traduz em português como candelabro, aquele candelabro de 7 pontas. E aí nós temos várias características, e esse 4º verso está dizendo conforme a aparição que mostrou Adonai a Moshe. Ou seja, a menorá foi uma revelação, uma visão que Adonai deu a Moshe de como ela seria. Então, a menorá é um elemento espiritual que foi revelado a Hashem a Moisés, Moshe. E agora nós vamos tratar do tema, né, do nosso estudo de hoje. Você é a menorá, nasceu para brilhar. Nós vamos falar um pouquinho da menorá e como nós podemos aplicar conceitos espirituais da menorá em nossas vidas. Inicialmente, a menorá ela era feita de ouro martelado ou batido. Ela era um ouro martelado ou batido para moldar a menorá. E isso guarda um grande paralelo em nossas vidas. Por quê? Porque tal como a menorá, para ser edificada, o ouro era batido, era martelado para moldar conforme a vontade de Hashem, da mesma maneira, nós somos, entre aspas, batidos e martelados por Hashem. Nós somos martelados para quê? Para sermos moldados de acordo com a vontade do Pai Celestial. Muitas vezes nós sofremos na vida, temos aflições, temos dores, são marteladas da vida
que são enviadas por Hashem. E essas marteladas, esses dissabores, essas coisas aparentemente negativas que nos ocorrem, essas marteladas da vida podem até doer, mas elas são essenciais para que nós venhamos a ser transformados. E o que Hashem quer fazer é o quê? Que nós sejamos como uma verdadeira menorá. A menorá, aquele candelabro de 7 pontas, emitia luz. O Eterno quer que sejamos como uma menorá, que nós sejamos transmissores de luz para o mundo. Agora, para isso, meus amigos, nós temos que entender que para o Eterno me moldar e moldar a você, para Ele moldar o nosso caráter, nós vamos passar por aflições, por lutas, por tribulações. Como ensinou Yeshua, no mundo tereis aflições, nós seremos martelados, né? Imagine essa imagem profunda. Você pega um ouro e você começa a martelar, você começa a bater o ouro para formar a menorá. Da mesma forma, é como se o Eterno estivesse martelando, ele bate. E esse processo é um processo muitas vezes doloroso, é um processo em que nós passamos por aflições, por lutas, por eventos negativos. Todavia, tudo isto ocorre para quê? Para aperfeiçoar o nosso caráter. Eu já passei por muitas situações ruins na vida, muitas situações realmente negativas, mas o que eu sou hoje é um produto de tudo aquilo que eu vivi, tanto de bom quanto de ruim. E na escola da vida nós vamos aprendendo. Então, você que me ouve hoje, se você está passando por lutas, por tribulações, por adversidades, se você está sendo martelado pelas dificuldades da vida, saiba que isto é Hashem, é Deus moldando a tua vida, moldando o teu ser, transformando o teu caráter e que você possa aprender com esses dissabores para que você se torne uma pessoa melhor. E vejam, a menorá ela foi feita de ouro, uma peça de ouro só, diz a Torá, em outra passagem. Uma peça só de ouro, martelada e batida, se transformou na menorá, esse grande emissor de luz. Hashem, ele quer moldar você para que você seja um transmissor, um grande farol de luz que vai iluminar a vida de todas as pessoas que estão à sua volta. Então entenda que todas as dificuldades, as aflições, as lutas, tudo isso é necessário para a nossa transformação interior. E aí sim nós seremos pessoas melhores. Sobre o nome da Parashá, Behaloterá, literalmente significa quando tu acenderes as lâmpadas. Irashi, ele nos ensina o seguinte, que Behaloterá denota literalmente quando elevares. Quando alguém acende uma chama, esta se eleva. Imagine você, meu amigo, a menorá ou uma vela, quando você acende uma vela em sua casa, você acende a chama e Behaloterá, ela se acende e o fogo sobe. Então é uma imagem de uma chama que ela sobe rapidamente. Isso é o que acontece com a menorá e se você acender uma vela, por exemplo, em sua casa. Ou seja, Behaloterá tem o sentido de elevar, de elevação. E aí nós podemos aplicar isto para a nossa vida da seguinte maneira. Tal como a chama de uma lâmpada se eleva, nós devemos também nos elevar espiritualmente. Nós devemos ser como a menorá. Nós devemos crescer espiritualmente a cada dia, mantendo a chama de Ruach HaKodesh, do Espírito Santo, brilhando dentro do nosso ser.
e o amor de Yeshua HaMashiach deve queimar em nossos corações. Então essa imagem, ela é muito forte e profunda, pois tal como uma chama se eleva rapidamente, nós também devemos buscar a nossa elevação espiritual. E a nossa elevação espiritual, ela ocorre quando Ruach HaKodesh, quando o Espírito Santo se manifesta fortemente dentro do nosso ser, nos guiando, nos orientando, direcionando a nossa vida. E o amor de Yeshua HaMashiach, quando queima em nossos corações, também vai dar o fogo necessário para a nossa elevação espiritual. Um outro aspecto é que a menorá, diz a Torá que ela era feita de zahav, de ouro. A menorá foi feita de ouro. E por que? O Eterno podia falar, né? Façam uma menorá de latão, de bronze, de ferro velho. Mas não, Hashem falou zahav, ouro. Ou seja, o Eterno quer o melhor. E, da mesma forma, nós devemos dar o nosso melhor para o Eterno. O ouro é símbolo da riqueza, é símbolo da preciosidade. Então, tal como a menorá é feita de ouro, nós devemos ser como ouro. Nós devemos dar o nosso melhor para Hashem. Nós devemos fazer o nosso melhor. Por isso que eu acho que tudo que nós fazemos tem que ser de uma altíssima qualidade, de um altíssimo padrão em relação a Hashem e também em relação ao próximo. Claro, nós somos seres imperfeitos, falíveis, contudo, nós precisamos de fazer o melhor. Porque quando nós vamos, por exemplo, eu já visitei várias sinagogas no mundo inteiro, as sinagogas são lindíssimas, são verdadeiras obras de arte. O chão é lindo, os bancos são todos trabalhados em madeira, desenhados, o Aron HaKodesh todo esculpido, tudo é lindo, maravilhoso. Alguém poderia pensar que aquilo ali é para ostentar, mas não. A ideia é, tudo que nós fazemos para o Eterno, nós temos que fazer com uma beleza tão grande para expressar um pouco da glória, da majestade de Hashem que habita em nós. E tal como Hashem, ele nos dá, ele dá para cada um de nós o seu melhor, nós também devemos retribuir dando o nosso melhor para Hashem. E o pessoal aí da minha Querrilá que está me assistindo ao vivo, não é? Nós estamos indo para uma nova sede. Gente, é um prédio muito grande, com 3 andares, com salas. Eu falo para os nossos membros, vamos fazer o melhor. Aquele prédio vai ficar lindo, maravilhoso. Nós não temos que fazer algo de qualquer jeito. Temos que dar o nosso melhor, o nosso ouro para Hashem. O Hazal são os nossos sábios de abençoada memória. Há uma frase deles no Sidur Sefarad da Art Scroll. Nós citamos todo dia o Shema. Shema Israel Adonai Eloheinu Adonai Echad, Ve'ahavta et Adonai Eloheicha, Bechol levavecha, uvechol nafshecha, uvechol meodecha. Ouve, Israel, Adonai é nosso Elohim, Adonai é um. E amarás Adonai com todo o teu coração, com toda a tua alma e com toda a tua força. Esta é a oração do Shema que nós citamos todos os dias. E aí há um comentário dos sábios, o que significa amar com todo o teu coração, com toda a tua alma? Nafshechá pode ser alma ou vida. Servir a Hashem com todo o coração, com toda a alma ou vida e com toda a tua força. Aí os sábios dizem que nós devemos amar a Hashem com todos os nossos sentimentos e com o nosso intelecto, ou seja, com as nossas emoções
e também com a nossa razão, com a nossa mente. Isso é amar com levaverá, com todo o coração. Amar o Eterno com toda a nossa vida significa, segundo os sábios, entregar a nossa própria vida a Hashem. Nós temos que entregar tudo o que nós somos a Hashem. E meoderra com toda a tua força significa que nós devemos entregar também os nossos bens materiais a Hashem, servir a Hashem com toda a nossa posse, com todo o nosso dinheiro. Ué, mas como? Hashem precisa do meu dinheiro? É claro que não, mas o próximo precisa. É o que as escrituras falam, os órfãos, os necessitados, as viúvas. Então nós temos que servir a Hashem também com o nosso dinheiro para estender a mão ao próximo. Até coisas que nós fazemos, até os ensinamentos, porque o ensinamento é algo muito precioso para o próximo. Às vezes isso envolve dinheiro, não é? Por exemplo, vocês estão vendo aqui vários livros que a câmera não consegue nem pegar tudo. Tudo isso custou dinheiro. E quem é da minha querida lá sabe, eu não ganho R$1 como líder. Eu tenho meu trabalho secular e eu tenho meu sustento. Tudo isso custou dinheiro. O computador, aqui o microfone, tudo isso custa dinheiro. Site na internet que eu tenho que pagar. Mas nós temos que fazer o nosso melhor para o próximo, disseminando a mensagem, disseminando a luz divina. E o nosso ministério, desde que eu comecei anos atrás, Baruch Hashem, nós temos visto inúmeros frutos. Pessoas que tiveram as suas vidas transformadas, lares que foram restaurados, famílias que foram reativadas, pessoas que foram curadas de doenças, algumas até mesmo incuráveis à luz da medicina, pessoas que eram idólatras e passaram a servir ao Eterno. Certa vez eu recebi até uma mensagem, um e-mail de um padre que viu uma live minha, um desses vídeos aí, na verdade não foi live, foi um vídeo, e ele percebeu que aquilo ali era idolatria e ele deixou a batina. Ele estava deixando de ser padre, abandonando a idolatria para servir ao Eterno. Pelo nosso ministério, pessoas também já deixaram o homossexualismo. Ou seja, nós temos muitos milagres para contar e tudo isso não é uma obra minha, é uma obra do Espírito. E é uma obra tua também, pois se você está comigo nesta missão, se você é um associado nosso, ou presencialmente ou virtualmente, que nós teremos uma associação agora para abrigar pessoas virtualmente e ministrar estudos exclusivos para os nossos associados. Você que não mora no Rio de Janeiro, você que mora longe, você poderá ser um associado virtual. E isso vamos lançar em breve, e você terá aulas exclusivas comigo, terá um programa de discipulado, nós iremos orar pela tua vida e eu quero, juntamente com outros irmãos, te ajudar a crescer espiritualmente também, ok? Então, prosseguindo no nosso estudo, todos esses elementos do Shema que os sábios ensinam, servir a Hashem com todos os nossos sentimentos e intelecto, entregar a nossa própria vida, entregar os nossos bens a Hashem, todos esses 3 elementos que eu coloquei aí em uma cor meio dourada na telinha, tudo isso Yeshua também ensinou. Servir a Hashem com toda o nosso coração é servir com os sentimentos, com o nosso intelecto, com a nossa mente. Quando Yeshua, em Mateus 26:42, ele disse: faça a tua vontade, dizendo que nós deveríamos fazer a vontade de Hashem. O que é fazer a vontade de Hashem? É servi-lo com os nossos sentimentos e com o nosso intelecto, com a nossa razão. O teu coração e a tua mente devem estar cheios de Hashem para você fazer a vontade. Por isso que eu falo, meus amigos, eu não vejo novela, programas sujos. Eu
eu vejo muito pouca televisão, quase nada, mais um filme, uma série que tem alguma coisa interessante, mas eu não fico contaminando a minha mente e o meu coração com coisas poluídas, não é? Rede Globo, poxa, desde que eu fiz Techuvá, isso aí nem passa né, na minha casa. E outros canais também, não só a Rede Globo. De um modo geral, a televisão só tem lixo, salvo raras exceções. Então, o que nós temos que fazer? Encher a nossa mente e o nosso coração com coisas que edificam, com coisas que dão crescimento espiritual, ok? Outro tópico, o número 2, entregar a nossa própria vida. Os sábios falam que servir a Hashem nafshechá, com toda a nossa vida, com toda a nossa alma, é entregar a nossa vida a Hashem. Yeshua ensinou isso também em Mateus 10, 38, quando ele disse: e quem não toma a sua cruz e vem após mim, não é digno de mim. O que é tomar a cruz? A cruz é símbolo de morte. Você tem que tomar a sua cruz, significa você tem que ser crucificado. Como assim você tem que ser crucificado? Você tem que crucificar o seu velho homem, crucificar Yetzerará, a inclinação para o mal, crucificar a tua carnalidade, para viver cheio da presença divina. Você tem que fazer isso, e aí diz Yeshua: se você não fizer isso, você não é digno de mim. Só é digno de Yeshua quem crucifica o velho homem, quem já não vive mais na carnalidade, quem se tornou uma nova criatura, guiado por Ruach, guiado pelo Espírito. E aí também os sábios falam que nós devemos entregar os nossos bens. Yeshua falou para o homem rico, se ele não desse, né, aquela sua fortuna toda, se ele não doasse os seus bens, ele não entraria no reino dos céus. Vejam só, quem é da minha Querrilá sabe, na nossa Querrilá nós não cobramos dízimos, não cobramos ofertas. Ué, mas como que nós pagamos as nossas contas? São a conta de luz, a contas a pagar, nós rateamos e a gente faz tipo um bolão para pagar aquilo ali. Mas não é dízimo, não é oferta, na verdade é uma contribuição, tal como eu tenho que pagar o condomínio do meu edifício, tal como eu pago conta de água e luz. Ou seja, não é nada obrigado, ninguém é obrigado a nada. Mas nós fazemos o quê? Por amor. Nós entregamos os nossos bens na obra de Hashem por amor. Então, na verdade, né, eu até critico em algumas religiões que ficam enfatizando muito a questão financeira. Não obstante, Hashem também não quer que a pessoa seja avarenta. Nós temos sim que entregar a Hashem os nossos bens principalmente para abençoar os pobres, os necessitados, os desassistidos. A renda do meu livro vai toda para um orfanato, ou seja, para abençoar crianças órfãs. Eu não ganho nada com isso. Ou seja, nós temos que ser brahá, nós temos que ser bênção na vida de outras pessoas, entregando os nossos bens. E eu vou falar, meus amigos, Hashem me abençoou muito financeiramente, muito. Não é porque eu dei pensando em receber, é claro que não. Eu dou por amor. Abençoar crianças órfãs, eu abençoo por quê? Por amor, ok? Estender a mão ao próximo é amor. E quando nós amamos o próximo, entregando até os nossos bens para os necessitados, Hashem também nos abençoa, porque, na verdade, tudo que nós temos, na verdade, não é nosso, não é? Eu costumo dizer, algumas religiões dizem assim, 10% é seu. Desculpem. 90% é seu. 10% é de Deus. Então você tem que dar o dízimo, né? Eles pregam assim aí na televisão. 90% é seu,
10% é de Deus e você tem que dar o dízimo. Eu não prego dízimo, mas eu penso o seguinte, na verdade, o quanto que eu tenho? 90%? Não! Na verdade, eu não tenho nada, nada, nada. 100% é do Eterno. Na verdade, né, os pastores aí na televisão falam que 90% é teu. 90% é teu. Isso tá errado. Na verdade, você não tem nada, nada, nada. Tudo que eu tenho, tudo que você tem, tudo foi dado por Deus, ok? Então a gente não tem nada. Nós somos depositários daquilo que Hashem nos deu. Bem, nós também temos que ser como a menorá. A menorá, ela produz fogo, né? Acendia a chama e ela produz fogo. Esh, em hebraico, fogo. O fogo simboliza a presença divina. Representa Ruach, representa o Espírito. Você tem que ser cheio do fogo de Hashem. O fogo é a manifestação de Deus na tua vida. É ser guiado por Ruach HaKodesh. É ser guiado pelo Espírito Santo. Pois aqueles que são carnais são guiados pela carne, mas aqueles que são espirituais são guiados pelo Espírito de Hashem. Vejam, o fogo simboliza essa manifestação divina e profunda na tua vida. Quer ver? Quando o Moshe ele vai se encontrar com Hashem pela primeira vez, onde que ele se encontra com Hashem? Com a sarça ardente. A sarça estava pegando fogo. Aquele fogo ali na sarça representa a presença de Deus, a presença do Eterno. Em Atos capítulo 2, os discípulos repousaram sobre eles o quê? Línguas de fogo. Então, Moshe, sarça ardente, sarça com fogo. Atos capítulo 2, imersão no Espírito, imersão no meio o quê? Do fogo. O fogo simboliza a presença de Hashem. E aí eu quero te dar um alerta, meu irmão e minha irmã. Nós podemos estudar as Escrituras, nós podemos, né, ler, estudar. Contudo, o mais importante é viver na presença do Eterno. Eu conheço pessoas que estudam, mas nunca tiveram uma experiência no fogo. Nunca tiveram uma experiência sobrenatural. E isso é muito mais importante do que o estudo. Você precisa, tal como Moshe, você precisa encontrar Hashem aonde? No meio da sarça ardente. Muita gente quer estudar em seminário, em yeshivá, ou estudar em casa. Nós podemos estudar, mas eu vou te falar uma coisa. Estudo por si só não vai te levar a um encontro com Hashem. Você precisa de uma experiência sobrenatural. Você precisa encontrar-se com Hashem de uma maneira genuína. É isso que muda, é isso que transforma a tua vida, é isso que modifica o teu caráter e você vai viver uma vida de milagres, uma vida cheia da presença do Espírito, meus amigos. Como que? Isso é testemunho verídico. Pessoas curadas de AIDS, conheço. Pessoas curadas de câncer, conheço. Pessoas que foram transformadas por Hashem. Hashem já me usou para, pelo poder dele, fazer milagres na vida de pessoas que eu fiquei assim, admirado de ver. Expulsão de demônios. Tudo isso é o quê? É poder, é unção, é Shekhinah, é presença divina, é Ruach HaKodesh. Eu não sei se você está me entendendo hoje. Eu não vim aqui hoje te dar conhecimento.
Eu vim aqui emanar poder para você. Eu vim aqui dar a luz de Hashem. Eu vim aqui clamar para que dos céus você tenha hoje uma experiência na sarça ardente, uma experiência que mude a tua vida, que transforme a tua história, que você seja cheio de ruach, cheio do Espírito de Hashem, para que você realmente seja uma menorá, você seja cheio do fogo, cheio da presença divina. Vejam, meus amigos, em Lucas capítulo 11, verso 13, mas eu vou voltar um pouquinho ainda, vou ler Lucas 11 a partir do 9. E Yeshua disse, e eu também lhes digo, peçam e lhes será dado, procurem e encontrarão, batam e lhes será aberta. Todo o que pede recebe, e o que busca encontra, e a quem bate abrir-se-lhe-á. Pois qual dentre vocês é o pai que, se um filho pedir pão, lhe oferecerá uma pedra? E se lhe pedir um peixe, oferecer-se-lhe-á em seu lugar no lugar do peixe uma serpente? E se lhe pedir um ovo, oferecer-lhe-á um escorpião? E aí vem o verso 13. Se vocês que são maus sabem dar boas dádivas aos seus filhos, quanto mais o Pai que está nos céus dará a ruach, a kodesh, àqueles que lhe o pedirem. Aí, Yeshua está usando a técnica Kal Vachomer. Não é? Literalmente, isso é um Kal Vachomer da parte de Yeshua. Vejam só. Então, meus amigos, se até os maus dão coisas boas, que dirá Hashem? Eu já vi muita gente interpretar esse verso isoladamente, só o verso 13, por isso que eu fui lendo a partir do verso 9. E Yeshua não está falando de dinheiro, ele não está falando de teologia da prosperidade, ele não está falando de bens materiais, está dizendo sobre Ruach HaKodesh, sobre o Espírito Santo. O Espírito Santo está disponível àqueles que pedem, àqueles que buscam, àqueles que clamam, ok? Por isso que ele fala, quem pede recebe, o que procura acha. Se você bater, a porta será aberta. E aí ele completa que isso é uma alusão a Ruach, ao Espírito, ok? Então, meus amigos, isso é uma alusão ao Espírito de Hashem que você deve buscar. Atos, capítulo 1, verso 8, Yeshua prometeu Ruach HaKodesh. Vocês receberão poder e aí vocês irão me testemunhar em Jerusalém, em Yehudá, entre os samaritanos, até os confins da terra. Yeshua prometeu o Espírito, que é o Espírito dele, ele habitando em nós. Meu irmão, você tem que buscar o Espírito, ok? Infelizmente, uma crítica que eu tenho ao judaísmo messiânico, nazareno, etc, etc, as pessoas não vivem o sobrenatural. A Torá se tornou, eu vou falar daqui a pouco, uma letra, mas não é isso. O verdadeiro ensinamento de Yeshua é um ensinamento espiritual, ok? Nós temos que viver uma vida de milagres. Os profetas eram homens de milagres. Moshe, Moisés, era um homem de milagre. O rei Davi, todos os personagens da Bíblia que serviram a Hashem viveram numa dimensão sobrenatural. E nós também temos que viver nesta dimensão mais elevada que só Yeshua HaMashiach proporciona ao homem. Vejam, o Rabino Shaul, Paulo, ele ensina que um filho do homem que está em si mesmo, ou seja, o que significa estar em si? Estar focado no seu ego, Se você está focado no eu, no ego, você não recebe coisas espirituais.
Isso é muito interessante. Se você está focado em si, no seu ego, na sua vaidade, no seu orgulho, tal como diz a Mishnah, que quando o Eterno encontra uma pessoa soberba, ele a abandona, porque não há um lugar no mundo para Hashem e para o soberbo. A soberba, meus amigos, precede a ruína. Você tem que abandonar o teu ego, você tem que abandonar a tua própria vontade para fazer a vontade de Hashem. E aí o Passuk, verso 15 de 1 Coríntios 2, está dizendo que o homem espiritual julga todas as coisas. E o verso 16 completa: quem conhece a mente de Adonai para ensiná-lo? Mas nós temos a mente de Mashiach. Atualmente, meus amigos, eu conheço aí religiosos que assistem tanto a Rede Globo, que eles têm a mente da Rede Globo, a mente da TV Record, a mente do Facebook, a mente do YouTube. Eu prefiro buscar a mente de Yeshua. É Yeshua quem nos transforma, ok? Esqueçam essas porcarias e imundícies da internet, do YouTube, Rabino Google. Esqueçam isso! Eu costumo dizer que o ramo do judaísmo que mais se expande é o judaísmo do Rabino Google. Esqueçam o lixo, busquem a mente de Yeshua, porque essa mente realmente te transforma. E Romanos 7,14, Shaul ensinou algo que o judaísmo messiânico e nazareno no Brasil e no mundo esqueceu. A Torá é espiritual. Quase todos que eu conheço que fazem techuvá, e eu falo isso com muita tristeza no coração, estão cumprindo a Torá na carne. Estão cumprindo a Torá na letra. Por isso que se você participa de algum grupo, lê a internet, você vê quanta besteira é falada em nome de Yeshua, quanta besteira é falada em nome do judaísmo messiânico e do judaísmo nazareno. 99,999 é tudo heresia. Por quê? Porque quem é carnal nunca vai discernir conceitos que são mais elevados. Aí o sujeito fala: eu estou cumprindo Torá, estou cumprindo Torá, estou cumprindo Torá. Você está cumprindo o desejo da tua carne. A Torá é espiritual. E eu vou ensinar agora um conceito do Talmud profundo, que eu já falei em um outro dia, mas hoje eu quero repetir. O Talmud, e eu vou citar para vocês daqui a pouco, nos ensina o seguinte, que a Torá, ela é um remédio para a vida. A Torá nos dá vida. Mas se a Torá for usada incorretamente, se alguém aplicar a Torá de forma incorreta, a Torá se torna um veneno, sanhamavet, um veneno mortal. Tanit 7a, esta passagem do Talmud, nos ensina que a Torá, ela é um sanhahaim, ela é um remédio da vida, porque a Torá é a árvore da vida para aqueles que nela se apegam. Então, a Torá, ela pode ser um remédio da vida, mas ela ao mesmo tempo pode ser um veneno mortal. Ué, como que a Torá pode ser um remédio e ao mesmo tempo um veneno? A questão é, quem cumpre Torá na carne, a Torá se torna um veneno mortal. Quem tem um coração sujo, um coração podre e corrompido, quem tem um coração legalista, quem tem um coração soberbo, quem serve a Hashem sem propósitos elevados, ainda que cumpra a Torá não está sendo cumprida. Você está bebendo sanhamavet. Você está bebendo um veneno que é para a morte. Agora, se você tem uma compreensão espiritual da Torá, que é o que eu estou aqui enfatizando, aí sim a Torá vai se tornar para você
um remédio da vida. E esse conceito de Sanhamavet, veneno mortal, Sanhamavet, ele foi explicado pelo Rabino Shaul em 2 Coríntios 3, que está aí na tela. Muita gente interpreta errado esse texto. É muito difícil ver alguém interpretando corretamente esse texto. Esse texto, muitos acham que Shaul, Paulo, está falando mal da Torá. Por que as pessoas acham que Shaul está falando mal da Torá, mas ele não está? Eu vou ler com vocês o texto. Shaul não está falando mal da Torá, ele está falando mal da Torá que é deturpada, da Torá que se tornou um veneno mortal. Shaul está falando a mesma coisa, eu vou voltar à tela, ele está ensinando esse conceito do Talmud, de veneno mortal, de morte. Então, o que ele vai dizer é, vou ler para vocês, e nos fez dignos de sermos servos da Brit Hadashah, da nova aliança, aliança renovada. Não na escrita, ou seja, não na letra. Aí eu traduzi do aramaico. Não da escrita, é não na letra, mas na ruach, no espírito. Porque a escrita, a letra mata, mas ruach vivifica. O que ele quer ensinar é, a nova aliança, se você cumprir na letra, a letra mata. A letra é um Sanhamavet. A letra é um veneno mortal. Mas você tem que cumprir aonde? Como? Com o espírito, ruach, porque o espírito vivifica, o espírito dá vida. E aí vem o verso 7. Agora, se o serviço da morte é o conceito de Sanhamavet, de um veneno mortal. Se o serviço da morte, que foi gravado por escrito sobre pedras, e era tão glorioso que os filhos de Israel não foram capazes de olhar para o rosto de Moshe por causa da glória do seu rosto, que desapareceu, como então não será o serviço da ruach, do Espírito, mais glorioso? Novamente aí nós temos um Kal Vachomer. Olha só, Shaul está dizendo que o que foi escrito em tábuas de pedras? Foi a Torá. A Torá foi escrita em tábuas de pedras. E Shaul está dizendo que isso é um serviço da morte. Olhem só, Paulo está dizendo que a Torá opera a morte. É um serviço da morte. A Torá mata. Puxa, então Shaul é contra a Torá? Não! Shaul está ensinando o mesmo conceito, que eu volto aqui à tela para vocês, ele está ensinando o conceito do judaísmo, que a Torá, ela pode se tornar um veneno mortal. A Torá deturpada, mal aplicada, a Torá distorcida, ela se torna um veneno mortal. E esse conceito do Talmud, ele está... claro, o Talmud não tinha sido escrito aí, mas a ideia já existia, a ideia é pré-existente. O que ele está ensinando aí é a Torá sem o espírito, a Torá na letra, a Torá carnal, na carne, ela vai te levar à morte. E daí você, obviamente, vai perecer. Só que ele fala que mesmo assim houve glória. Ele fala, mesmo... O que ele quer ensinar, meus amigos, no contexto é que Israel desobedeceu a Torá. Por isso que Israel aplicou na carne. Quer ver um exemplo? Quando Moshe desce com as tábuas, o que Israel fazia? O Egel Hazahav, o bezerro de ouro. Então Moshe voltou com as tábuas, mas Moisés voltou com as tábuas, mas Israel estava fazendo o bezerro de ouro. Então, o que é obviamente algo lastimável e negativo. Então, o que ele está dizendo aí, mesmo assim, mesmo Israel deturpando a Torá, praticando até idolatria, a Torá é gloriosa. Tão gloriosa que as pessoas não eram capazes de olhar
para o rosto de Moisés. Ou seja, mesmo assim, a Torá é gloriosa. Que dirá, Calva Homer, que dirá agora com o espírito de Yeshua, a Torá vai ser muito mais gloriosa ainda. Por que a Torá vai ser muito mais gloriosa? Último verso aí, Romanos 7,14. Porque a Torá, Romanos 7,14, é o último verso na tela. A Torá é mais gloriosa porque a Torá, ela é o quê? Espiritual. A Torá não é carnal, ok? Prosseguindo o estudo, nós estamos falando sobre a menorá. A menorá produz fogo e o fogo é rápido para consumir. Quando você acende um fogo, ele consome rápido. Então, tal como o fogo é rápido para consumir, nós também devemos ser velozes no cumprimento das mitzvot da Torá. Nós devemos cumprir a Torá com velocidade. Tanto é que em hebraico a palavra ratzon, vontade, vem de ratz, que significa correr. Então, qual é o elo entre vontade, ratzon e ratz, correr? O que os rabinos explicam é: você tem que fazer a vontade de Hashem correndo. Você tem que fazer a vontade de Deus correndo, rápido, ligeiro. Ou seja, não deixe para depois o que você pode fazer hoje. Como ensinou Hillel, se não for agora, quando? Ou seja, não deixe para depois. Ah, eu vou deixar para amanhã. Pois se eu morrer hoje? Hoje pode ser o dia da minha morte, meus amigos. Tzadok Ben Derer morreu hoje. Não existe amanhã. A vontade de Hashem tem que ser feita no tempo que se chama hoje. Não deixe para amanhã. Ratzon, vontade. Ratz, correr. Faça a vontade de Hashem correndo. E os nossos sábios, eles ensinam, Pessahim 4a, que os zelosos apressam-se para cumprir as mitzvot, para cumprir os mandamentos. É aquilo, meus amigos, tem que ter pressa. Repito, muita gente quer cumprir Torá de uma forma lenta. Isso não agrada a Hashem. Lembram quando Yeshua chamou pessoas para seguir? Ah, eu tenho que enterrar o meu pai. Ah, eu tenho que cuidar da minha vinha. Ah, eu tenho que cuidar daquilo. Ah, eu tenho que cuidar daquilo. Yeshua falou, tem que vir agora. Agora. Isso é um conceito bastante judaico, rabínico. Você tem que fazer a vontade do Pai Celestial hoje. Pirkei Avot 5:23 nos ensina: para cumprir a vontade do Pai Celestial, seja feroz como um leopardo, leve como uma águia, ligeiro como uma gazela e forte como um leão. Vamos aí desmembrar. Feroz como um leopardo. O leopardo, ele é feroz, ele não tem medo, ele encara, ele parte para o confronto. E isso você precisa ser assim, meus amigos. Partir para o confronto não é ofender, humilhar alguém, ficar na internet debochando de pessoas de outra religião, escarnecendo pessoas de outra religião. Não é isso. Mas você tem que ser firme nos seus valores. O mundo conspira contra nós, mas você tem que ser feroz. Você tem que ser como um leopardo que ataca a inclinação para o mal. Tal como um leopardo, ele ataca a carne da sua presa e ele dilacera a carne da sua presa, você tem que dilacerar a sua carnalidade. Você tem que ser feroz em destruir tua Yetzerará, em destruir a sua inclinação para o mal. Você tem que ser como um leopardo que destrói a tua inclinação para o mal, um leopardo feroz para destruir o teu orgulho, a tua vaidade, o teu ego, a tua arrogância. Você tem que ser leve como uma águia. Essa imagem é linda. Por que, meus amigos, a águia tem duas asas? Para voar e dar equilíbrio. As asas são para dar equilíbrio. Você tem que cumprir Torá de forma equilibrada.
Tem um vídeo que eu já fiz, não está público, mas eu quero lançar esse ensinamento. Há pessoas que guardam Shabat de forma desequilibrada. Há pessoas que estão cumprindo a Torá de forma legalista, de forma carnal, sem equilíbrio nenhum. Conheço gente que fala, eu ouvi falar do Shabat, Tzadok. Eu li o teu livro, agora eu sei que é o Shabat. Eu pedi demissão do emprego, porque eu tenho emprego, eu pedi demissão para guardar o Shabat. Mas eu tenho mulher, tenho filhos, e agora tá todo mundo passando fome. Tzadok, tem como você pagar... Eu, né? Você, o cara falando pra mim. Tzadok, tem como você pagar minha água, minha luz, meu aluguel e me sustentar? Porque eu pedi demissão do meu emprego. Meus amigos, isso é absurdo. Imagina se todos vocês pedirem demissão do teu emprego. Isso daí é loucura. Eu nunca falei pra ninguém pedir demissão do seu emprego. Eu ensino técnicas de como a Hashem vai te abençoar para você cumprir Shabat no tempo próprio. Mas aí o sujeito pede demissão do emprego. E isso é verdade, me manda e-mail. Tzadok, agora eu tô mandando aí meu aluguel, minha conta de água, luz... a mensalidade dos colégios do meu filho para você pagar, que eu larguei o emprego. Isso é desequilíbrio mental. Tem que ser como a águia. Você tem que cumprir Torá de forma equilibrada. Eu vou fazer um vídeo que eu vou explicar como ter o emprego e guardar o Shabat e como conciliar. Mas, poxa, tem que ter equilíbrio em todas as coisas. Tem gente desequilibrada que... Eu conheço pessoas aí que fazem techuvá, que ficam o dia inteiro no Facebook escarnecendo dos cristãos, humilhando e fazendo piadinhas contra os cristãos. Isso é desequilíbrio. Um homem de Deus, um Ish Elohim, não faz isso. Seja como uma águia, tem equilíbrio emocional, espiritual. Não tem como você ser um surtado, meus amigos. Falar o português, claro, não tem como ser um surtado na vida, ok? Tem que ser ligeiro como uma gazela, ou seja, rápido para fazer a vontade de Hashem. A gazela é rápida, você também tem que ser assim. Não deixe para depois o que você pode cumprir hoje. E forte como um leão! Razak, razak, razak! Força, força, força! Um leão é o rei, ele é forte. Não adianta você ser fraco. O Talmud, a Mishnah também nos ensina. Quem é forte é aquele que venceu a sua inclinação para o mal. Você tem que ter força. Não adianta aí ficar cabisbaixo, ó vida, ó céus, esperando cair do céu. Você tem que ser como um leão. Eu já fui para a África, já tive assim a 3 metros do leão num carro de safari, na selva. Pô, o leão, ele tem uma imponência, ele tem uma força. Pô, o leão, quando se aproximou, eu gelei porque ele tem uma majestade, é o símbolo da realeza. Yeshua é o leão da tribo de Judá. O leão tem essa majestade. Você não pode ser um coitado, um cabisbaixo. Não é ser vaidoso, mas você tem que ter uma postura real, uma postura proativa. Você tem que ser forte, você não pode ser preguiçoso, ok? Resumindo, não pode ser preguiçoso. E o Mesilat Yesharim do Ramchal Moshe Chaim Luzzatto explica: embora o preguiçoso não seja conscientemente mal, ele produzirá o mal através da sua inatividade. O preguiçoso, ele acha que ele não tem problema nenhum. Às vezes ele não é uma má pessoa. Eu conheço, muita gente preguiçosa que não é má. O camarada é do bem, mas ele é preguiçoso. Não obstante, a preguiça produz o mal. Hashem não usa os preguiçosos. Hashem usa aqueles que têm a postura de um leão, de um leopardo, de uma águia, de uma gazela, ok? Prosseguindo o nosso estudo, a menorá, ela produz luz. Então nós devemos ser também como a luz. Nós devemos iluminar
a nós mesmos e ao mundo. É o título da pregação de hoje, do Midrash de hoje. Você nasceu para brilhar, você tem que iluminar. E a Torá e as suas mitzvot são simbolizadas pela luz. Nós iluminamos a nós e ao mundo quando nós cumprimos as mitzvot da Torá, ou seja, quando nós fazemos a vontade de Hashem. Fazer a vontade de Hashem é iluminar a mim mesmo e a iluminar o mundo. Porque a vontade de Hashem é que eu estenda também a minha mão para o próximo. Essa é a essência, aliás, do ensinamento de Yeshua. Ve'ahavta lereacha kamocha. E amarás o próximo como a ti mesmo. Então nós temos que ser luz em um mundo que jaz em trevas. E o Sefer Tehillim, o livro de Salmos 27:1, nos ensina: Adonai Ori, Adonai é a minha luz. Yohanan, 1 João 1:5, fala: Ha Elohim Or, Elohim é luz. Então vejam só como há um intercâmbio entre o Tanar e a Brit Hadashah. Todos estão falando a mesma coisa. Hashem é luz. Então a luz é um símbolo de Deus, é um símbolo de Hashem, é um símbolo da presença divina. E nós fomos chamados para iluminar o mundo. E como? Como? Aí vem Efésios 5, que é o Passuk. Hoje eu não posso falar muito pela limitação do tempo, mas um dia eu queria fazer um estudo completo só sobre esses 2 versos. Seria um estudo longo, de quase 2 horas. Que esse daí é o lema que inspirou, Hashem revelou o nome da nossa congregação. A nossa congregação se chama Binei Or, que significa filhos da luz. E essa revelação que Hashem nos deu, com base nesse texto, Efésios 5 diz, verso 8, porque antes vocês estavam na escuridão, mas agora são luz no nosso Senhor. Portanto, assim andem como Binei Or, como filhos da luz, pois os frutos da luz estão em toda bondade, justiça e verdade. Só para adiantar, no pensamento judaico, justiça significa cumprir a Torá. O que é justo? É aquele que cumpre a Torá. Então, esse texto diz que nós somos Binei Or, filhos da luz. Nós devemos andar na luz e temos que manifestar os frutos da luz: bondade, justiça e verdade. Agora, o que significa isso? O que significa esse verso? A The Complete Jewish Study Bible, que é a Bíblia de Estudos Judaicos, uma Bíblia messiânica, ela explica assim: filhos da luz era um termo usado pela comunidade essênia em relação aos eleitos de Deus. Shaul, que é Paulo, está chamando os efésios a viver como filhos da luz e pelo fruto do Espírito, e a não se unir aos pecados dos falsos mestres, mas em vez disso expô-los. Olha só quanta riqueza esse comentário nos ensina. Filhos da luz significa que nós somos eleitos, nós somos escolhidos. Meus amigos, entenda isso. Nós que cremos e servimos a Yeshua, nós fomos escolhidos. Isso daí não é predestinação anulando o livre-arbítrio, não. Hashem me escolheu, ele me chamou, mas eu tenho livre-arbítrio de aceitar ou não. No meu caso, eu disse sim. Então, eu e você que falamos sim ao nosso chamado, nós somos eleitos, nós somos chamados
só é chamado aquele que crê em Yeshua. Nós somos os eleitos, nós somos os escolhidos, porque tem que crer em Yeshua. Hashem amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha Haye Olam, que tenha a vida eterna. É só para quem crê em Yeshua, para quem serve, para quem é fiel. Então nós somos eleitos. Uma outra coisa que está dizendo o texto aí é que nós somos chamados para sermos Bineior, filhos da luz, exalando fruto, o fruto de Gálatas 5, 22 a 23. Esses frutos são amor, paz, bondade, longanimidade, fé, mansidão, temperança, domínio próprio. São 9 frutos. Tudo isso nós temos que ter em nós. E nós não podemos nos unir aos pecados dos falsos mestres. Meus amigos, desde o primeiro século já estava assim de falsos mestres. Hoje está assim de falsos mestres também. E nós temos que expor os falsos mestres. Nós temos que denunciá-los. Está assim de falso mestre na internet, no YouTube, no Google. Cuidado! Cuidado! Eles estão aí para te enganar. É triste, mas existem vários. Isso é uma advertência no primeiro século que ainda é válida para os dias de hoje. E vejam que coisa interessante. A expressão filhos da luz, ela era bastante usual nos manuscritos do Mar Morto. E ela é pautada na simbologia das escrituras sobre a luz. As escrituras dizem que a Torá é luz e o Eterno é luz também. E as escrituras falam que Hashem é luz, a Torá é luz, e a luz representa bondade e espiritualidade. Luz significa também bondade e espiritualidade, significa a Torá e significa o Eterno. No Salmo 27, verso 1, está escrito que Adonai é a minha luz e a minha salvação. Então a luz se refere à salvação que vem de Hashem. E nós sabemos que esta salvação ela ocorre apenas através de Yeshua HaMashiach, porque ele é o Salvador do mundo. Então, Salmo 27, verso 1, nos explica que Adonai é a minha luz e ele é a minha salvação. E essa salvação aí está conectada a Yeshua, pois Yeshua é o único que salva, o único Salvador. Agora, vejam só como nós temos uma conexão de Efésios 5:9 com 2 Crônicas 31:20. Paulo fala que os frutos da luz são bondade, justiça e verdade. Bondade, você sabe o que é justiça, significa cumprir a Torá, e verdade, praticar a verdade, que é a Torá também, porque a Torá é a verdade. No contexto de Paulo, verdade também significa Yeshua, porque ele é o caminho, a verdade e a vida. Então a verdade é também Yeshua. Só que essa cláusula foi usada de forma idêntica em Divrei Hayamin Bet, em 2 Crônicas, porque fala que o rei Ezequias, ele era bom, ele era justo e ele era verdadeiro. Vejam só o paralelo, eu coloquei em azul para ficar fácil de você enxergar. As 3 cláusulas, bondade, justiça e verdade, são 3 cláusulas que aparecem em 2 Crônicas 31:20. O rei Ezequias, ele era bom, ele era justo e ele era verdadeiro. Então, vejam como a Brit Hadashah, ela usa sempre conceitos do Tanar, das primeiras escrituras. E eu citei aí também
Um QS, isso daí é manuscritos do Mar Morto. Nos manuscritos do Mar Morto, está dizendo que nós devemos nos apegar às boas ações e a praticar verdade, justiça e retidão. Isso daí tem um outro paralelo com Efésios 5:9. Verdade, justiça e retidão. E eu coloquei aí 1 QS 8, versos 1 a 12, que está falando da comunidade, do partido Yahad. Yahad aí era o nome da comunidade dos essênios, em Qumran, que eles deveriam trabalhar a verdade, a retidão e a justiça, a benevolência e a humildade, um com o outro. Então aí nós temos também a tríplice cláusula, verdade, retidão e justiça. Estou mostrando umas conexões entre Efésios, com o livro de Crônicas, e com os manuscritos do Mar Morto, ok? Então, meus amigos, o que é praticar Torá em sua essência? É praticar a bondade, é praticar a justiça e é praticar a verdade. É praticar o que Yeshua ensinou, porque Yeshua, ele é o caminho, a verdade e a vida. E aí eu fiz essa seguinte anotação aí de minha autoria. Em relação ao termo Bineior, filhos da luz, a teologia de Shaul, de Paulo, nos ensina que os discípulos se tornam Kedoshim, se tornam santos, separados pelo novo nascimento, que se manifesta em uma nova conduta. Tal como Yeshua morreu e ressuscitou dos mortos, os seus discípulos também devem fazer o mesmo, morrer e ressuscitar. É essencial que ocorra a morte do velho homem e a ressurreição de cada talmid, discípulo, como uma nova criatura capaz de produzir bons frutos. Vamos analisar qual é a essência de sermos Binei Or, de sermos filhos da luz. Filhos da luz significa que nós somos Kedoshim, nós somos santos, nós somos separados. E como que nós sabemos que nós somos isso? Pelo novo nascimento. Nós nascemos de novo. E como nós nascemos de novo? Por meio de uma nova conduta. Nós fomos transformados, nós fomos regenerados. Eu, antes de Yeshua, eu era uma pessoa. Depois de Yeshua, eu sou um novo ser, uma nova criatura. E como uma nova pessoa, eu tenho uma nova conduta, eu tenho um novo modo de agir. E qual é a essência da mensagem de Yeshua? Yeshua morreu e ressuscitou. Então nós também temos que morrer e ressuscitar. Tem que haver a morte do velho homem e você tem que ressuscitar como uma nova criatura, um novo ser, uma nova pessoa que dá bons frutos. Isso é ser filho da luz. Meus amigos, tem gente aí que está dizendo que cumpre Torá, mas os seus frutos são podres. Tá assim, gente que eu conheço é muito... Eu falo isso não é para julgar, não. Eu falo com tristeza no meu coração. A árvore se conhece pelo fruto. Se o fruto é podre, meu amigo, você sabe que o camarada não nasceu de novo. Eu conheço gente que veio do mundo evangélico. A pessoa era pecadora, entrou numa igreja evangélica, nasceu de novo e se tornou uma pessoa boa, amorosa, generosa, com retidão, e era evangélica. Aí a pessoa vem fazer techuvá, começa a cumprir a Torá. Agora eu estou cumprindo a Torá. A pessoa que é boa fica má. A pessoa que era generosa vira avarenta. A pessoa que tinha uma vida de oração para de orar. A pessoa que tinha uma vida sobrenatural perde todos os dons do Espírito.
Eu pergunto, ela cresceu ou ela afundou? Resposta, ela afundou. A Torá afundou a vida dessa pessoa, porque como nós estudamos com base no Talmud em Paulo, Shaul, a Torá se tornou San Hamavet, um veneno mortal. Eu conheço muito evangélico que vem para Techuvá e ele piora. Isso é um absurdo. Se você piorou, se teus dons espirituais sumiram, você está no caminho errado. Se sumiu, você está no caminho errado. O problema é que muita gente se tornou religiosa. E quando você é aprisionado pela religião, a religião tira a tua espiritualidade. Yeshua veio para quebrar os grilhões da religião, para te libertar. Então, você precisa ter esse discernimento. Se está piorando, há algo errado. A luzinha vermelha se acendeu. Você tem que voltar às tuas origens, à tua espiritualidade elevada. Uma outra frase aí que eu escrevi para nós meditarmos é o seguinte: tal como a lua não tem luz própria e o seu brilho na realidade é um reflexo da luz do sol, nós, como discípulos de Yeshua, também somos destituídos de luz própria. Eu vou continuar lendo, mas parem aí. Não sei se vocês sabem, a lua, ela não tem luz própria. A lua, ela só brilha por conta da luz do sol. E isso, meus amigos, isso é um reflexo em nossas vidas. Eu não tenho luz própria, mas a minha luz não é minha, é a luz de Yeshua HaMashiach. Entendeu? É a luz de Yeshua HaMashiach. Então, a minha luz não é minha, não sou eu, mas é a luz de Yeshua. Eu me lembro até hoje que uma vez eu fui ministrar um ensinamento em um lugar em que um homem foi com a sua esposa, que ela não cria em nada, ela era agnóstica. E quando eu comecei a falar, a mulher que estava ali no meio do negócio, ela ficou assim, como uma estátua de sal, de boca aberta, assim. Ela ficou parada, ela ficou como... E eu preguei, ela não se mexia. Quando acabou o negócio, ela voltou a se mexer. E daí, ela falou o seguinte, ela falou, olha, quando você começou a falar, eu não criei nada, eu era agnóstica. Eu vi uma luz muito grande sendo jorrada. Eu vi uma luz muito forte. E ali eu percebi que Deus existe. Ali eu percebi que Yeshua é o Salvador, Yeshua é o Messias. Ali você foi falando ali e uma luz tomou conta do meu ser e ali eu fui impactada. Meus amigos, isso é um testemunho lindo que a luz não é minha. Tem gente que fala, eu sou isso, se eu tenho crédito no céu, eu não tenho crédito, a luz não é minha, eu não tenho crédito. Essa luz é a luz de Yeshua, essa luz. Então nós somos como a lua, nós refletimos a luz que é do sol, e o sol da justiça é Yeshua. E aí eu escrevi o seguinte, os Binei Or, os filhos da luz, emanam a luz daquele que é a luz do mundo, Yeshua HaMashiach, e expressam a sua majestade e a sua glória, e a sua perfeita santidade. Ou seja, nós devemos expressar a majestade, a glória e a santidade. De quem? De Yeshua. Eu tenho que viver em majestade, a majestade de Yeshua. Eu tenho que viver na glória, tal como meus amigos aí pentecostais que eu amo, né? Meus amigos pentecostais que falam assim, ô glória, né? Vejam, eu amo, né? Tem gente que acha que eu sou contra os cristãos. Não, eu sou amigo, eu amo meus amigos cristãos. Quando eles falam ô glória, na verdade eles estão colocando um conceito hebraico, glória kavod,
Kavod é glória, significa algo que é pesado, que é precioso. Ou seja, isso é algo profundo no hebraico. Nós temos que expressar uma preciosidade em nossas vidas. Nós temos que expressar a glória de Hashem pelos nossos atos. E uma santidade, que é do chá, porque sem a santidade ninguém verá Hashem. E nós temos que proclamar o desejo de Hashem. E qual é o desejo de Deus? O desejo de Hashem é que eu e você venhamos a revelar a sua luz e a sua verdade. E o que é a luz? Yeshua é a luz do mundo. Yeshua é o caminho, a verdade e a vida. O que é revelar a luz? O que é revelar a verdade? É revelar Yeshua à humanidade. Você foi chamado para revelar a luz. Isso significa ser Binei Or. Os filhos da luz revelam a luz da majestade, da glória, da santidade, a luz da verdade, que é Yeshua. E 2 versos aí finais para as considerações derradeiras. Tessalonicenses, 1 Tessalonicenses 5:5 diz: porque todos vocês são filhos da luz e filhos do dia, e não são os filhos da noite e nem Binei Rocher, filhos das trevas. E em Yohanan, João 12:36, isso daí é uma referência a Yeshua falando: enquanto tendes a luz, que é ele, crede na luz, para que vos torneis filhos da luz. Yeshua disse essas coisas e, retirando-se, ocultou-se deles. Então eu estou dando 2 outros versos que falam sobre Binei Or, filhos da luz, que é o nome da nossa congregação. E em breve nós vamos fazer uma associação que você, em qualquer lugar do Brasil e do mundo, poderá ser um associado para entrar nos Binei Or, nos Filhos da Luz, e você terá estudos exclusivos e profundos. Vão ser estudos exclusivos porque eu não dou na internet, que são muito elevados para eu colocar para todo mundo, e você vai ter acesso a esses ensinamentos e essa espiritualidade em um nível que você nunca imaginou, que é uma coisa de Hashem, não é meu. Isso é Hashem trazendo para todos nós. Então, você vai ter, né? Nós vamos anunciar quando for lançado, estamos trabalhando dia e noite. Em breve, você poderá ser um credenciado nosso oficial, ok? E você vai mandar muita luz. Nós vamos ter um programa de discipulado, de ensinamento. Nós vamos multiplicar essa mensagem na tua cidade. Ok? Eu vou explicar esse projeto um outro dia, mas vai ser um maior projeto de Techuvá no Brasil que vai impactar a vida de muitas pessoas. Porque às vezes você quer ter um material para usar no estudo, você quer ter um discipulado, você quer ter uma orientação, você quer ter uma noção de liturgia, de músicas, de comunhão, e você vai receber tudo isso. Você vai ser... Porque muita gente chega assim: ah, Tzadok, eu moro no Acre, você tem como morar aqui? Outro fala: ah, Tzadok, eu moro na Paraíba, você podia morar aqui. Ah, eu moro no Maranhão. Ah, eu moro no Mato Grosso, no Paraná. Vejam, eu não tenho como estar em todos os lugares com você. Então, o que eu vou fazer? Eu vou fazer o que Yeshua ensinou. O que eu recebi de Yeshua, eu vou dar para você, e você vai levar essa mensagem aonde quer que você esteja. Você vai ser um representante, não meu, um representante de Yeshua. Você será parte dos Binei Or, dos Filhos da Luz. Você vai receber estudos, você vai receber material de ensino, de discipulamento, você vai receber um material exclusivo, sem paralelo, e espiritualidade, que nós vamos fazer reunião de oração, de jejum, orações para aumentar o teu nível espiritual. Tu vai ganhar uma força e você vai ser um multiplicador. E quem sabe você vai começar um trabalho na tua casa, e aí
a tua casa pode crescer, no futuro pode ser uma congregação. Quem sabe? Eu comecei assim, com estudos em casa, com amigos, tal, o negócio foi crescendo, crescendo. Hoje em dia eu ministro estudos para pessoas de outros países. Ou seja, meus ensinamentos assim vão para diversos países do mundo, né? Mais até de 70 países. Então o mérito não é meu, quem deu foi Yeshua. Na verdade eu dou o que eu recebi de Yeshua. Então você vai estar conosco como um representante do Rei dos Reis e ajudando no reino, ok? Segundo a nossa linha. E a última coisa que eu quero falar para vocês para analisar agora, eu peguei vários textos das Escrituras comparando luz e trevas. Yohanan João, ele é um evangelho que fala muito sobre um paralelo entre Or, luz, e Rocher, trevas. Então, qual é a diferença entre luz e trevas? E aí eu fui fazendo um paralelo nas Escrituras. Luz é um sinal de Adonai, que é uma contraposição a Hassatan. Então, luz, Adonai, Hassatan, trevas. Luz é um símbolo da Torá. E qual é a contraposição? Het, o pecado, que é a violação à Torá. Então, luz é a Torá e trevas é o pecado. Luz é um símbolo da justiça e trevas é um símbolo da iniquidade. Em grego, anomos, em aramaico, raula, que significa uma transgressão à Torá. Iniquidade, raula, em aramaico, ou anomos, em grego, significa uma transgressão da Torá. Luz é símbolo da bondade. Trevas é um símbolo da maldade. A luz denota espiritualidade. Trevas, carnalidade. Luz está ligada à santidade. Trevas, à impureza. Luz é um símbolo da obediência. Trevas, desobediência. Luz é um símbolo dos discípulos de Yeshua. Só tem luz quem é discípulo de Yeshua. Rabinos ortodoxos que negam Yeshua não têm luz. Tem muita gente, meus amigos, na internet acompanhando, sendo fã, seguidor de rabino que nega Yeshua. Quem nega Yeshua não é luz, trevas. Isso aí é escrituras, eu peguei esses textos para fundamentar. Negou Yeshua, não é luz, é trevas. Então, como que você quer ser discipulado por um rabino que nega Yeshua? Se ele nega Yeshua, se ele blasfema o nome de Yeshua, ele é trevas. E eu te pergunto, você quer ser discipulado pelas trevas? Tá aí na tabelinha. Você quer ser um servo da desobediência, da impureza, da maldade, da iniquidade, de Hassatan? É a primeira tabelinha aí. Trevas é Hassatan. Não, meus amigos, você não pode estar com Hassatan. Você tem que tomar uma posição. E agora eu vou falar uma coisa que um tempo atrás Hashem me revelou, e eu falei até em público na minha Querrilá, e eu falo pra você. A revelação não é hoje não, tive há um tempo atrás, Hashem me tocou e confirmou. Você tem que se posicionar. Tem que tomar posição. E agora eu tô falando sério, mas eu te amo. Ou você tá com Yeshua, ou você está com aqueles que negam Yeshua. Não tem como servir a Hashem e Baal Zevul. Beuzebu em português, né? Em hebraico é Baal Zevul. Tem que tomar posição. Ou está com Yeshua, ou está contra Yeshua. Ah, eu sigo o rabino tal que nega Yeshua, mas ele é maneiro. Ele é maneiro, mas ele é trevas, ele é impureza, ele é carnal. Ele está fazendo um desserviço ao reino. Tem que tomar uma posição. Uma vez eu exortei minha Querrilá, porque havia pessoas da minha Querrilá, eu nem sabia. Ia ter um evento de um rabino ortodoxo que nega Yeshua. E havia gente da minha Querrilá que estava ajudando o camarada que nega Yeshua. Que estava ajudando. Eu não sabia de nada. Eu não sabia. Hashem me revelou na hora da pregação, não estava no script.
E eu joguei essa mensagem forte. Aí uma pessoa, tá, mas essa mensagem é pra mim, porque eu que tô ajudando, tal. Tem que tomar posição. Quem não está com Yeshua é contra Yeshua. E quem nega Yeshua vai responder no trono celestial, meus amigos. Vai responder quando ele voltar. Então vejam, luz, moralidade, trevas e moralidade. Meus amigos, não estava nem no script isso daqui que eu estou falando agora, mas a gente está trazendo essa revelação do passado. Yeshua quer saber quem é você. Tome uma posição de Ish Elohim, de homem de Deus. Ou você é servo do Rei dos Reis, ou você é servo de Hassatan. Você tem que decidir. Yeshua não sou eu não, Yeshua chamou aqueles que o negam de servos de Hassatan. Está na Bessorá Alpi Yohanan, no Evangelho de João, estou traduzindo, Yeshua chama quem o negou de servos de Hassatan, servos de Satanás. Então, meus amigos, essa é a mensagem, que você fique com Yeshua. E agora eu gostaria de fazer uma tefilá e uma oração. E depois, meus amigos, eu vou responder algumas dúvidas, né? Você que está mandando dúvidas aí, eu pretendo responder ao máximo, não sei se todas, minha esposa sempre me ajuda, que eu estou ministrando, eu não estou lendo as dúvidas, mas eu sempre peço minha esposa para ir anotando e eu vou fazer uma tefilá, uma oração, e depois nós vamos responder a essas dúvidas. Passamos a tefilá. Hakadosh Baruch Hu, o santo bendito seja, Avinu Malkenu Shabashamayim, nosso Pai, nosso Rei que está nos céus. Hashem, nós clamamos para que todos nós, teus servos, venhamos ter a identidade de Efésios, Binei Or, filhos da luz, que a tua luz possa brilhar, Hashem, e eu clamo invocando o nome sobre todo nome, o nome de Yeshua HaMashiach, o nome do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores, do Senhor da Glória, do Leão da tribo de Judá, daquele que tem a chave de Davi, daquele que abre a porta que ninguém fecha. Hashem, manda uma luz sobrenatural para aqueles que estão conosco hoje, uma luz que vá curando a cegueira espiritual. Que pessoas hoje, Hashem, eu creio que essa mensagem há pessoas que nos ouvem que estão divididas entre servir Yeshua ou servir aqueles que negam Yeshua. Tem gente que está em cima do muro, tem gente que serve a Yeshua e serve também aqueles que negam a Yeshua. Yeshua falou que aqueles que são mornos, ele vomita. Hashem, tenha misericórdia dessas pessoas que, se ficarem em cima do muro, se ficarem mornas, não são quentes, não são frias, serão vomitadas. Eu clamo a tua misericórdia, a tua compaixão, a tua bondade. Hashem, tira as escamas dos olhos dessas pessoas, tal como Shaul Paulo na estrada de Damasco, ele ficou cego, mas depois da cegueira ele voltou a enxergar e ele enxergou a verdade. Yeshua é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por Yeshua. Só existe um mediador entre Yeshua. Só existe um mediador entre os homens e Deus, e esse mediador se chama Yeshua. Hashem, nós clamamos que hoje há uma posição, que haja uma firmeza, que haja uma elevação da espiritualidade. A paraxá da semana é Berraloterra, quando elevares, quando acenderes a lâmpada, acende a lâmpada, acende o fogo na Neshama, na alma divina de cada irmão, acende essa luz, acende o fogo, acende essa chama, que comece a queimar, que comece a brilhar e que comece a queimar, queimando toda a impureza, queimando a carnalidade, queimando tudo aquilo que é desobediência, tudo aquilo que te desagrada, que seja queimado do nosso ser, e
tudo isso vire cinzas e só haja brilho, só haja luz, só haja menorá, pois você e eu, nós nascemos para brilhar. Nós devemos ser como a menorá, brilhando, emanando luz, não uma luz que é nossa, mas uma luz que é a luz do mundo, a luz de Yeshua HaMashiach. Nós oramos em nome de Yeshua o Messias. Amém, amém.